Olá, eu sou Jales, eu sou psiquiatra. Estou começando aqui mais um vídeo sobre os aspectos da depressão, a sequência de vídeos de por que eu não melhoro da minha depressão. Nesse vídeo eu quero falar sobre a neurobiologia e a etiologia, né? As causas concretas, as causas biológicas, né, da depressão. Mas para a gente falar de doenças no sistema nervoso central, a gente tem que falar sobre como é o sistema nervoso central normal. Veja bem, aqui temos uma divisão do sistema nervoso central em sistema nervoso central e periférico. O central é o cérebro e a medula espinhal, e o periférico são os nervos que saem da medula e do cérebro e se enraizam, né, por todo o corpo. Esses ramos, né, essa estrutura, ela é formada por neurônios. Esses neurônios são as células nervosas básicas, né, como se fosse o tijolo da casa. E também tem células gliais, que é como se fosse o cimento que une os tijolos, né, as células que dão suporte aos tijolos da casa, de uma casa. Cada neurônio tem a sua parte do corpo celular, né, que é onde tem o núcleo da célula com seus genes. Tem os dendritos, que são onde geralmente as informações chegam, e tem aqui o axônio, que ele é mielinizado, ou seja, tem uma capa de gordura ao redor do axônio para que essas informações corram mais rápido. E aqui o axônio terminal, onde as informações são passadas através de substâncias químicas. Nós podemos ainda ver o cérebro de lado, né, dividido em regiões como o diencéfalo, que é composto pelo tálamo, hipotálamo e o tronco cerebral. No tronco ainda temos a região da ponte, do bulbo e do mesencéfalo. Então aqui o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Veja como o nosso sistema nervoso ele é muito bem dividido, né? Além do cérebro, nós temos o cerebelo, que é uma estrutura também muito bem organizada. Então, quando o espermatozoide se junta com o óvulo e começa a se multiplicar e formam várias células, algumas dessas células elas se especializam e se formam essa estrutura que é do nosso sistema nervoso. No nosso sistema nervoso, na parte do cérebro, né? O cérebro é dividido em dois hemisférios, né? Como se fossem duas partes maiores. A gente olhando de fora consegue ver até que insistem umas involuções, ou uns giros, né? Mas a parte mais interessante do cérebro, pelo menos assim, em relação à memória, à inteligência, é o córtex cerebral, que é essa parte mais superficial, né, do cérebro. É uma região mais cinzenta, composta por mais núcleos de células. E nós temos os gânglios basais, que são as regiões que estão mais embaixo, né, do cérebro, mas que comandam, por exemplo, os movimentos. Então, se a gente dividir o cérebro em lobos, nós temos um lobo frontal, um parietal, um temporal, a ínsula e o lobo occipital. Como que ocorre o funcionamento, né? Então, cada neurônio, ele tem lá a sua estrutura, a sua membrana, tem o seu citoplasma, seus núcleos, e algum estímulo nesse neurônio vai desencadear com que ocorra uma diferença de potencial, né? Ou seja, as cargas positivas, elas começam a entrar para acontecer outras modificações dentro do citoplasma, até que lá no final do neurônio são liberadas as moléculas de neurotransmissores. O neurotransmissor ele vai fazer a comunicação entre um neurônio e o neurônio seguinte. Então, aqui é uma ampliação, onde nós temos o neurônio pré-sináptico, aqui o axônio, e o neurônio pós-sináptico, ou seja, depois. Aqui é o lugar chama de sinapse, que é o lugar onde vão acontecer os tratamentos. Os remédios atuam nessa região da comunicação entre os neurônios. Então, como é que isso acontece? Então, um neurônio é estimulado, as vesículas se fundem, depois são liberadas na região sináptica e, dependendo da molécula liberada, ela vai acionar receptores no neurônio seguinte e assim a informação vai caminhando a passos largos pelo cérebro. Que substâncias são essas? As mais conhecidas, que são a serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, GABA, acetilcolina, histamina, são também os alvos dos remédios. Serotonina, por exemplo, ela é encontrada no corpo todo, né? Mas a gente tem uma concentração muito mais alta no cérebro,
nas plaquetas, em algumas células do intestino, né? E elas agem em vários outros receptores, principalmente os receptores que nós chamamos de 5-HT, né? Que é a nomenclatura para a serotonina. Então vejam que elas são neurônios que produzem a serotonina, estão aqui ó, na medula espinhal, e aqui, por exemplo, na ponte, no mesencéfalo, e elas caminham através de redes, né, de neurônios, e elas se distribuem por todo o nosso cérebro. Assim como a serotonina, a noradrenalina serve também mais ou menos esse percurso, né? Tem uma região de maior produção, ou seja, onde os núcleos das células estão presentes e eles se difundem por todo o nosso cérebro. E aí, cada substância dessa, cada neurotransmissor, vai ter uma função diferente. Assim como a serotonina e a noradrenalina, nós temos a dopamina, o glutamato, o GABA. E como acontecem o que é que a gente pensa que pode ter acontecido para a pessoa desenvolver os sintomas de depressão? Uma das teorias mais interessantes e mais antigas é a teoria da hipótese da monoamina. Que sejam isso. Os sintomas de depressão estariam associados a esses circuitos cerebrais que eu falei agora e aos outros múltiplos sistemas, mas principalmente a serotonina, a noradrenalina e dopamina, onde haveria uma baixa atividade desses neurotransmissores responsáveis pelas características da depressão. E assim, os remédios que aumentariam a quantidade de neurotransmissores na sinapse também tratariam os seus sintomas de depressão. Veja bem que aqui, por exemplo, já foi identificado que a regulação de dopamina está relacionada à motivação, prazer, recompensa, atenção e interesse, de noradrenalina mais a alerta, energia e níveis de ansiedade, e da serotonina seriam obsessões, como por exemplo pensamentos ou compulsões, mas também ansiedade, e todos eles associados à função do nosso organismo, que é o humor. O tratamento é geralmente destinado a neutralizar essa atividade de monoamina baixa ou anormal, por exemplo, aumentando pelo menos um desses neurotransmissores. Uma hipótese que seria da conectividade funcional de neurônios, né, desses três alvos de tratamento, porque um neurotransmissor desse está associado a outro. Por exemplo, as serotoninas, os neurônios de serotonina são projetados para interneurônios de GABA, né? Você vê aqui, ó, de serotonina, são projetados para interneurônios GABAérgicos, que são esses em azulzinho, ó. E aí, por exemplo, se esse neurônio GABAérgico aqui, ele é ativado pela serotonina, ele pode desativar o sistema noradrenérgico. Do mesmo jeito, pode desativar o sistema dopaminérgico. Assim como também o dopaminérgico, junto com o noradrenérgico, um pode ativar ou desativar o outro. Então, essas alterações no funcionamento desses neurotransmissores provocariam alterações no funcionamento dos neurônios e isso gera, né, sintomas de depressão. Uma outra hipótese seria a hipótese das anormalidades cerebrais funcionais. Algumas estruturas do cérebro estariam alteradas e nós temos principalmente alterações nas regiões, por exemplo, do córtex cerebral, né? ou no próprio fluxo sanguíneo cerebral, ou na taxa de metabolismo cerebral. E os circuitos implicados, né, nesses sintomas, eles vão regular exatamente o humor e a experiência de comportamentos que estão relacionados ao sistema de depressão. Vejam como nós temos algumas partes do corpo, como por exemplo, o núcleo caudado esquerdo. Existe uma diferença de tamanho entre as pessoas que têm depressão e as que são saudáveis. O núcleo caudado direito, o putamen, né, tanto o esquerdo quanto o direito. Aqui, hipocampo, o córtex cerebral órbito-frontal, o giro reto. Então, são várias regiões do cérebro que estão associadas à depressão e que provavelmente alterações dessas regiões são relacionadas aos
desenvolvimento dos sintomas, porque se a estrutura não está normal, o funcionamento também não pode ficar normal. Uma outra teoria da depressão, além da teoria das monoaminas, né, que seriam dos neurotransmissores, e dessa circuitaria de neurotransmissores, e além disso, do funcionamento de áreas cerebrais específicas, temos também aqui uma outra hipótese, que é a hipótese da depressão relacionada ao estresse. Então, no nosso organismo, na região do hipotálamo, né, que regula a pituitária, produzindo a CTH, pode estimular ou não a córtex da adrenal a produzir ou não também o hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol produzido pode inibir a produção de BDNF e aí reduzir o volume do hipocampo. E isso tudo está associado a uma depressão crônica de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, dopamina e até mesmo a redução volumétrica do cérebro. Então veja como o estresse, né, ou as situações relacionadas a estresses, né, humanos, como, por exemplo, abuso sexual na infância, né, então níveis de ansiedade muito altos, podem levar a quadros de depressão por uma alteração nessa circuitaria relacionada ao estresse, que acaba desenvolvendo uma diminuição da produção de hormônios como o BDNF, que é o hormônio responsável pela neuroplasticidade cerebral. Outra hipótese da depressão seria da neuroinflamação, ou seja, pacientes com depressão têm características muito inflamatórias, né, nessas células que dão suporte aos neurônios, e essa ligação entre inflamação e depressão está abrindo até novas rotas de tratamento. Várias citocinas, né, como por exemplo, aqui, ó, aumentam a inflamação, o estresse oxidativo, aumentando ou diminuindo a resposta autoimune. Essas citocinas, elas são responsáveis por provocar várias alterações, e aqui uma maneira muito mais complexa de enxergar os sintomas depressivos, porque os sintomas estão aqui, ó, no final, né, dessas vias, como uma consequência de alterações em várias outras funções e partes do cérebro. Como essa aula é muito técnica, eu estou apenas aqui mostrando, fazendo uma demonstração, né, de conhecimento técnico para vocês entenderem como existem estudos por trás dos sintomas de depressão que mostram alterações no corpo do indivíduo. Além disso, tem os fatores genéticos. A gente tenta encontrar genes que existam no corpo das pessoas e que estejam associados à depressão. E esses genes geralmente são estudados, por exemplo, comparando gêmeos. E dentre os fatores ambientais, como já falei, até o próprio estresse é um fator muito impactante para o desenvolvimento de sintomas depressivos. Vejam que experiências adversas na infância, como abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, mães que sofrem de violência doméstica, né? Uso de drogas no ambiente de casa, divórcio, separação dos pais, pessoas que são envolvidas com crimes, tudo isso aumenta muito o risco de desenvolver sintomas depressivos. Aqui, entre os sintomas mais da vida adulta, temos aqui, por exemplo, assaltos, né? Problemas financeiros, problemas em casa muito sérios, como uma pessoa muito doente, ou então sérios problemas no relacionamento do casamento. Então, essa hipótese dos 4 acertos, né, ou dos 4 rituais, ou dos 4 metas, né, seriam um fator genético associado a um fator de desenvolvimento nutricional, social, tóxico do corpo, ritmo circadiano, categorias de uso como substâncias como bebida, maconha, cocaína, estilo de vida, né, doenças orgânicas como, por exemplo, hepatite, doenças como diabetes. Então, todas essas situações estariam associadas a um quarteto, né, de causas para depressão.